Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Ambopakyana Parva. Capítulo 179. Rama ouve longa discussão sobre o melhor rumo de ação. Anva deseja a morte de Bhishma. Akritavrana disse: destas tuas duas aflições, para qual, ó dama abençoada, tu procuras um remédio? Diga-me isso. É teu desejo que o senhor de Saúba seja incitado a se casar contigo. Rama de grande alma certamente o incitará pelo desejo de te fazer bem. Ou, se tu desejares ver o filho de Ganga, Bhishma, derrotado em batalha pelo inteligente Rama, Bhargava satisfará até esse desejo teu. Ouvindo o que Srijaya tem a dizer, e o que tu também, ó tu de doces sorrisos, possas ter a dizer, que seja decidido hoje mesmo o que deve ser feito por ti. Ouvindo essas palavras, Anva disse: ó santo, eu fui sequestrada por Bhishma agindo por ignorância, pois, ó regenerado, Bhishma não sabia que o meu coração tinha sido entregue para salva. Pensando nisso em tua mente, que seja decidido por ti aquilo que é compatível com a justiça, e que passos sejam dados para realizar essa decisão. Faze, ó Brahmane, o que é apropriado para ser feito em relação ou àquele tigre entre os Kurus, Bhishma, sozinho, ou em relação ao soberano dos Salvas, ou em relação a ambos. Eu te falei verdadeiramente sobre a causa da minha dor. Cabe a ti, ó santo, fazer aquilo que é consistente com a razão. Akritavrana disse: isso, ó dama abençoada, ó tu da cor mais formosa, que tu dizes com olhos fixos na virtude, e, de fato, digno de ti. Ouve, no entanto, o que eu digo. Se o filho de Ganga nunca tivesse te levado para a cidade que recebeu o nome de elefante, então, ó moça tímida, Salva teria, por ordem de Rama, te colocado sobre sua cabeça. É porque Bhishma te levou, embora a força que as suspeitas do rei Salva foram despertadas a respeito de ti, ó tu de cintura fina. Bhishma é orgulhoso de sua coragem e é coroado com sucesso. Portanto, tu deves fazer a tua vingança cair sobre Bhishma e nenhum outro. Ouvindo essas palavras do sábio, Anva disse: ó regenerado, esse desejo tem sido nutrido por mim também em meu coração, isto é, que, se possível, Bhishma deve ser feito por mim ser morto em batalha. Ó tu de braços fortes, seja Bhishma ou seja o rei Salva, pune aquele homem a quem tu pensas ser culpado e por causa de cujo ato eu tenho sido tão miserável. Bhishma continuou: em conversa como essa aquele dia passou e a noite também, ó o melhor da linhagem de Bharata, com sua brisa deliciosa que não era nem fria nem quente. Então Rama apareceu lá, brilhando com energia. E aquele sábio usando madeixas emaranhadas em sua cabeça e vestido em peles de veado estava cercado por seus discípulos. E dotado de alma magnânima, ele tinha seu arco na mão. E levando também uma espada e um machado de batalha, aquele impecável, ó tigre entre reis, se aproximou do rei Srijaya Ultravana naquela floresta. E os ascetas que moravam lá e aquele rei também que era dotado de grande mérito ascético, vendo-o, todos se levantaram e esperaram, ó rei, com mãos unidas. E aquela moça desamparada também fez o mesmo. E eles todos alegremente adoraram Bhargava com a oferta de mel e coalhada. Sendo adorado devidamente por eles, Rama sentou-se com eles sentados em volta dele. Então, ó Bharata, o filho de Jamadagni e Utravana, sentados assim juntos, começaram a conversar. E depois que sua conversa tinha acabado, o sábio Utravana oportunamente disse em uma voz gentil estas palavras de grave significado para aquele mais importante da linhagem de Bhrigu, Rama de força imensa. Ó Rama, esta é filha da minha filha, ó Senhor, sendo a filha do rei de Kasi. Ela tem algo a ser feito por ela. Ouve devidamente, ó tu que és hábil em todas as tarefas. Ouvindo essas palavras de seu amigo, Rama se dirigiu àquela donzela e disse: dize-me o que tu tens a dizer.
A essas palavras, Anva se aproximou de Rama, que parecia um fogo ardente, e reverenciando seus pés com sua cabeça inclinada, tocou-os com suas mãos que pareciam, em radiância, com um par de lótus, e ficou silenciosamente diante dele. E cheia de aflição, ela chorou alto, com seus olhos banhados em lágrimas. E ela então procurou a proteção daquele descendente de Brigu que era o refúgio de todas as pessoas aflitas. E Rama disse: conta-me qual dor está em teu coração. Eu agirei de acordo com as tuas palavras. Assim encorajada, Anva disse: ó tu de votos grandiosos, ó Santo, hoje eu procuro a tua proteção. Ó Senhor, tira-me deste oceano insondável de tristeza. Bhishma continuou. Vendo sua beleza e seu corpo jovem e sua grande delicadeza, Rama começou a pensar: o que ela dirá? E aquele perpetuador da linhagem de Brigu, pensando interiormente sobre isso, ficou muito tempo em silêncio, cheio de compaixão. Ele então se dirigiu novamente àquela moça de sorrisos doces, dizendo: diga-nos o que tu tens a dizer. Assim encorajada, ela contou tudo verdadeiramente para Bhargava. E o filho de Jamadagni, ouvindo as palavras da princesa, e tendo primeiro decidido o que ele deveria fazer, se dirigiu àquela donzela da cor mais formosa, dizendo: ó dama bela, eu enviarei ordem para Bhishma, aquele principal da família Kuru. Tendo ouvido qual é a minha ordem, aquele rei certamente a obedecerá. Se, no entanto, o filho de Janavi não agir segundo as minhas palavras, eu então o destruirei em batalha, ó moça abençoada, com todos os seus conselheiros. Ou, ó princesa, se tu desejares, eu posso até me dirigir ao soberano heróico dos Salvas a respeito desse assunto. Ao ouvir essas palavras de Rama, Anva disse: eu fui dispensada por Bhishma, ó filho da linhagem de Brigu, logo que ele soube que o meu coração tinha sido, anteriormente entregue livremente ao governante dos Salvas. Aproximando-me então do senhor de Saúba, eu me dirigi a ele em linguagem que era inconveniente. Duvidoso da pureza da minha conduta, ele se recusou a me aceitar. Refletindo sobre tudo isso, com a ajuda da tua própria compreensão, cabe a ti, ó filho da família de Brigu, fazer aquilo que deve ser feito em vista dessas circunstâncias. Bhishma, no entanto, de votos grandiosos, é a causa do meu infortúnio, pois ele me trouxe sob seu poder, me colocando sobre o seu carro por meio da violência. Mata aquele Bhishma, ó tu de armas poderosas, por cuja causa, ó tigre da linhagem de Brigu, subjugada por semelhante desgraça, eu sofro essa tristeza pungente. Bhishma, ó tu da família de Brigu, é cobiçoso, e vil, e orgulhoso de sua vitória. Portanto, ó impecável, tu deves dar a ele o que ele merece. Enquanto, ó Senhor, eu estava sendo sequestrada por ele, este mesmo era o desejo que eu nutria em meu coração, ou seja, que eu deveria fazer aquele herói de grandes votos ser morto. Portanto, ó impecável Rama, realiza esse meu desejo. Ó tu de armas poderosas, mata Bhishma, assim como Purandara matou Vritra. Capítulo 180. Rama vai até Bhishma com Anva. Bhishma disse: ó Senhor, repetidamente incitado por aquela donzela a matar Bhishma, Rama respondeu para aquela moça chorosa dizendo: ó filha de Kasi, ó tu da cor mais formosa, eu, por nenhum motivo, não faço uso de armas agora exceto por causa daqueles que estão familiarizados com os Vedas. Dize-me, portanto, o que mais eu posso fazer por ti? Bhishma e salvação, ó princesa, muito obedientes a mim. Não sofras, eu realizarei o teu objetivo. Eu, no entanto, ó dama bela, não utilizarei armas, exceto por ordem dos Brahmanes. Essa tem sido a minha regra de conduta. Anva disse: a minha tristeza, ó santo, deve de alguma maneira ser dissipada por ti. Essa minha miséria foi causada por Bhishma. Mata-o, portanto, ó Senhor, sem muita demora. Rama disse: ó filha de Kasi, dize somente a ordem e Bhishma, embora merecedor de reverência de ti, irá, por minha ordem, colocar teus pés sobre sua cabeça.
Anva disse: ó Rama, mata em batalha aquele Bhishma que ruge como um asura. De fato, convocado para o confronto por ele, mata-o, ó Rama, se tu desejas fazer o que é agradável para mim. Cabe a ti, além disso, tornar verdadeira a tua promessa. Bhishma continuou. Enquanto, ó rei, Rama e Anva estavam conversando dessa maneira entre si, o Rishi Akritavrana de alma muito virtuosa disse estas palavras: não cabe a ti, ó poderosamente armado, abandonar esta moça que procura a tua proteção. Se convocado para lutar Bhishma vier para o confronto e disser eu estou derrotado, ou se ele obedecer às tuas palavras, então aquilo que essa moça procura será realizado, ó filho da linhagem de Brigu, e as palavras faladas por ti, ó herói, também, ó Senhor, serão verdadeiras. Esse também foi, ó grande Muni, o voto então feito por ti, ó Rama, a promessa feita por ti diante de Brahmanes. Depois que tu tinhas conquistado todos os kshatriyas, ou seja, que tu matarias em batalha a pessoa, fosse ela um Brahmane, um kshatriya, um vaisya, ou um sudra, que fosse um inimigo para os Brahmanes. Tu em seguida prometeste que enquanto tu vivesses tu não abandonarias aqueles que fossem a ti com medo e procurassem a tua proteção, e que tu, ó Bhargava, matarias aquele guerreiro orgulhoso que derrotasse em batalha todos os kshatriyas da terra reunidos. Ó Rama, o próprio Bhishma, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, alcançou tal sucesso sobre todos os kshatriyas. Aproximando-te dele, ó filho da linhagem de Brigu, enfrenta-o agora em combate. Rama disse: ó o melhor dos rishis, eu me lembro daquela minha promessa feita antes. Eu, no entanto, no caso atual, farei aquilo que a conciliação possa indicar. Essa tarefa que a filha de Kasi tem em sua mente é grave, ó Brahmane. Levando essa moça comigo, eu irei para o lugar onde Bhishma está. Se Bhishma, orgulhoso de suas realizações em batalha, não obedecer à minha ordem, eu então matarei aquele indivíduo arrogante. Essa é a minha resolução fixa. As flechas disparadas por mim não se fixam nos corpos das criaturas incorporadas, mas passam através deles. Isso vocês sabem, a partir do que vocês viram em meus confrontos com os kshatriyas. Tendo dito isso, Rama então, junto com todos aqueles buscadores de Brahma, resolveu partir daquele retiro, e o grande asceta então se levantou de seu assento. Então aqueles ascetas, passando aquela noite lá, realizaram na manhã seguinte seus ritos Oma e recitaram suas orações. E então eles todos partiram, desejosos de tirar a minha vida. E Rama, acompanhado por todos aqueles devotos de Brahma, então veio para Kurukshetra, ó monarca, com aquela donzela, ó Bharata, em sua companhia. E aqueles ascetas de grande alma, com aquele principal da linhagem de Brigu na dianteira, tendo chegado às margens da corrente do Sarasvati, se aquartelaram lá. Capítulo 181. Rama e Bhishma diferem. Vão lutar em Kurukshetra. Ganga tenta intervir. Bhishma disse: depois que ele tinha se aquartelado lá, no terceiro dia, ó rei, o filho de Jamadagni de votos superiores enviou uma mensagem para mim, dizendo: eu cheguei aqui, faze o que é agradável para mim. Sabendo que Rama, de grande poder, tinha chegado aos confins do nosso reino, eu fui rapidamente com um coração alegre até aquele mestre que eram oceanos de energia. E eu fui até ele, ó rei, com uma vaca colocada na frente da minha comitiva, e acompanhado por muitos brahmanes e sacerdotes comuns da nossa família, e por outros, parecendo os próprios deuses em esplendor, empregados por nós em ocasiões especiais. E me vendo chegado à sua presença, o filho de Jamadagni, de grande destreza, aceitou o culto que eu ofereci a ele e disse estas palavras para mim. Rama disse: tu mesmo desprovido de desejo, com que disposição mental, ó Bhishma, tu sequestraste, na ocasião da sua própria escolha de marido, a filha do rei de Kasi. Além disso, a dispensaste posteriormente. Por ti esta dama famosa foi dissociada da virtude.
contaminada pelo toque de tuas mãos antes. Quem poderia se casar com ela agora? Ela foi rejeitada por Salva porque tu, ó Bharata, a sequestraste. Aceita-a, portanto, para ti mesmo, ó Bharata, por minha ordem. Que esta filha de um rei, ó tigre entre homens, seja encarregada com os deveres de seu sexo. Ó rei, ó impecável, não é apropriado que essa humilhação seja dela. Vendo-o mergulhado em tristeza por causa da donzela, eu disse a ele: ó Brahmane, eu não posso, de maneira nenhuma, entregar esta moça ao meu irmão. Ó tu da linhagem de Brigu, foi para mim mesmo que ela disse: eu sou de Salva. E foi por mim que ela foi permitida a ir para a cidade de Salva. Em relação a mim, é meu firme voto que eu não posso abandonar as práticas kshatriya por medo ou compaixão, ou cobiça de riqueza, ou luxúria. Ouvindo essas minhas palavras, Rama se dirigiu a mim, com olhos rolando de raiva, dizendo: se, ó touro entre homens, tu não agires de acordo com as minhas palavras, eu te matarei hoje mesmo junto com todos os teus conselheiros. De fato, com olhos rolando de raiva, Rama em grande ira me disse essas palavras repetidamente. Eu, no entanto, ó castigador de inimigos, então lhe supliquei em palavras gentis. Mas embora suplicado por mim, ele não se acalmou. Reverenciando com minha cabeça aquele melhor dos Brahmanes, eu então perguntei a ele a razão pela qual ele procurava lutar comigo. Eu também disse: ó tu de armas poderosas, quando eu era uma criança foste tu que me instruíste nas 4 espécies de armas. Eu sou, portanto, ó tu da linhagem de Brigu, teu discípulo. Então Rama me respondeu com olhos vermelhos de raiva: tu me reconheces, ó Bhishma, como teu preceptor e, contudo, ó Kauravya, tu não aceitas, para me agradar, esta filha dos soberanos de Kasi. Ó encantador dos Kurus, eu não posso ser satisfeito a menos que tu ajas dessa maneira. Ó poderosamente armado, aceita esta moça e preserva a tua linhagem. Tendo sido sequestrada por ti, ela não obteve um marido. Para Rama, aquele subjugador de cidades hostis, eu respondi, dizendo: isso não pode ser, ó Rishi regenerado. Todo o teu trabalho é inútil. Ó filho de Jamadagni, lembrando-me do teu antigo cargo de preceptor, eu estou me esforçando, ó santo, para te gratificar. Com relação a esta moça, ela foi recusada por mim antes sabendo quais são as imperfeições, produtivas de grandes males, do sexo feminino. Quem admitiria em sua residência uma mulher cujo coração é de outro e que, por causa disso é assim como uma cobra de veneno virulento? Ó tu de votos elevados, nem por medo de vazava eu abandonaria o dever. Sê bondoso para comigo, ou faze a mim sem demora aquilo que tu achas apropriado. Este sloka também, ó tu de alma pura, é ouvido nos Puranas, ó Senhor, cantado por Maruta de grande alma, ó tu de grande inteligência. É sancionada pela lei. Renuncia a um preceptor que é cheio de vaidade, que é desprovido do conhecimento do certo e errado, e que está trilhando um caminho errôneo. Tu és meu preceptor, e é por isso que eu por amor tenho te reverenciado imensamente. Tu, no entanto, não conheces o dever de um preceptor, e é por isso que eu lutarei contigo. Eu não mataria nenhum preceptor em batalha, especialmente também um Brahmane, e mais especialmente alguém dotado de mérito ascético. É por isso que eu te perdoo. É verdade bem conhecida, dedutível das escrituras, que não é culpado de matar um Brahmane quem mata em batalha uma pessoa daquela ordem que utiliza armas como kshatriya e luta colericamente sem procurar fugir. Eu sou um kshatriya colocado na prática dos deveres kshatriya. Uma pessoa não incorre em pecado, nem atrai sobre si algum mal por se comportar em relação a uma pessoa exatamente como aquela pessoa merece. Quando uma pessoa familiarizada com as propriedades de hora e lugar, e bem versada em questões concernentes a lucro e virtude, se sente duvidosa com relação a alguma coisa, ela deve sem escrúpulos de nenhum tipo se dedicar à aquisição de virtude que concederá o maior benefício a ela.
E já que tu, ó Rama, em uma questão ligada com lucro de retidão duvidosa ages injustamente, eu certamente lutarei contigo em um grande combate. Vê a força de meus braços e a minha destreza que é sobre-humana. Em vista de tais circunstâncias, eu certamente farei, ó filho de Brigu, o que eu puder. Eu lutarei contigo, ó regenerado, no campo de Kurukshetra. Ó Rama de grande refulgência, equipa-te como tu desejares para duelar. Vem e te coloca no campo de Kurukshetra onde, afligido pelas minhas flechas em grande batalha, e santificado pelas minhas armas, tu poderás alcançar aquelas regiões que foram ganhas por ti através das tuas austeridades. Ó tu de braços poderosos e riqueza de ascetismo, lá eu me aproximarei de ti para combate, de ti que gostas tanto de combate. Lá, ó Rama, onde antigamente tu propiciaste teus antepassados falecidos com oblações de sangue kshatriya, matando-te lá, ó filho de Brigu, eu propiciarei os kshatriyas mortos por ti. Vai lá, ó Rama, sem demora. Lá, ó tu que és difícil de ser vencido, eu refrearei o teu velho orgulho sobre o qual os brahmanes falam. Por muitos longos anos, ó Rama, tu te gabaste, dizendo, eu, sozinho, venci todos os kshatriyas da terra. Ouve agora o que te permitiu ceder àquela jactância. Naqueles tempos Bhishma não era nascido, ou algum kshatriya semelhante a Bhishma. Kshatriyas realmente dotados de valor tomaram seus nascimentos mais tarde. Com relação a ti, tu consumiste somente pilhas de palha. A pessoa que facilmente abrandará teu orgulho de batalha nasceu desde então. Ele, ó o poderosamente armado, não é outro a não ser eu mesmo, o próprio Bhishma, este subjugador de cidades hostis. Sem dúvida, ó Rama, eu sozinho suprimirei o teu orgulho de combate. Bhishma continuou. Ouvindo essas minhas palavras, Rama se dirigiu a mim, dizendo risonhamente: por boa sorte é, ó Bhishma, que tu desejas lutar comigo em batalha. Ó tu da família de Kuru, agora mesmo eu vou contigo para Kurukshetra. Eu farei o que tu disseste. Vai para lá, ó castigador de inimigos. Que tua mãe, Janavi, ó Bhishma, te veja morto naquela planície, perfurado com minhas flechas, a te tornares o alimento de urubus, corvos, e outras aves carnívoras. Que aquela deusa adorada por Siddhas e Charanas, aquela filha abençoada de Bhagirata, na forma de um rio, que gerou a tua pessoa pecaminosa, chore hoje, ó rei, vendo-te morto por mim jazendo miserável sobre aquela planície, embora ela não seja merecedora de ver tal visão. Vem, ó Bhishma, e segue-me, ó indivíduo orgulhoso, sempre desejoso de batalha. Ó tu da linhagem de Kuru, leva contigo, ó touro da linha de Bharata, teus carros e todos os outros equipamentos de batalha. Ouvindo essas palavras de Rama, aquele subjugador de cidades hostis, eu o reverenciei como uma inclinação de minha cabeça e respondi a ele, dizendo, assim seja. Tendo dito tudo isso, Rama então foi para Kurukshetra por desejo de combate, e eu também, entrando em nossa cidade, relatei tudo para Satyavati. Então fazendo cerimônias propiciatórias serem realizadas por minha vitória, e sendo abençoado também por minha mãe, e fazendo os brahmanes proferirem bênçãos sobre mim, eu subi em um carro belo feito de prata e ao qual, altos de grande glória, estavam unidos corcéis de cor branca. E cada parte daquele carro era bem construída, e ele era extremamente cômodo e coberto por todos os lados com peles de tigre. E ele estava equipado com muitas armas formidáveis e guarnecido com todos os artigos necessários. E ele era dirigido por um quadrigário que era bem nascido e corajoso, que era versado no conhecimento de cavalos, cuidadoso em batalha, e bem treinado em sua arte, e que tinha visto muitos combates. E eu estava equipado com uma cota de malha de cor branca, e tinha meu arco na mão. E o arco que eu peguei também era branco. E assim equipado eu parti, ó melhor da família de Bharata. E um guarda-sol branco era segurado sobre a minha cabeça. E, ó rei, eu era abanado com leques que também eram brancos.
e vestido de branco, com uma proteção também branca para a cabeça. Todos os meus enfeites eram brancos. E elogiado com hinos laudatórios por Brahmanes, me desejando vitória, eu saí da cidade, que recebeu o nome de Elefante, e fui para Kurukshetra, que, ó touro da raça Bharata, era para ser o campo de batalha. E aqueles corcéis, velozes como a mente ou o vento, incitados por meu quadrigário, logo me levaram, ó rei, para aquele grande confronto. E chegados ao campo de Kurukshetra, eu e Rama, ávidos para lutar, ficamos desejosos de mostrar um ao outro a nossa destreza. E chegado dentro da visão do grande asceta Rama, eu peguei minha concha excelente e dei um sopro alto. E muitos Brahmanes, ó rei, e muitos ascetas que tinham suas residências na floresta, como também os deuses com Indra em sua chefia, estavam posicionados lá para ver o grande confronto. E muitas guirlandas celestes e diversos tipos de música celeste, e muitos palhos como nuvens, podiam ser observados lá. E todos aqueles ascetas que tinham vindo com Rama, desejando se tornar espectadores da luta, permaneceram todos em volta do campo. Exatamente neste momento, ó rei, minha mãe divina dedicada ao bem de todas as criaturas apareceu diante de mim em sua própria forma e disse: o que é isso que tu procuras fazer? Dirigindo-me ao filho de Jamadagni, ó filho da linhagem de Kuru, eu repetidamente lhe solicitarei dizendo: não lutes com Bhishma, que é teu discípulo. Ó filho, sendo um kshatriya, não fixes teimosamente o teu coração em um confronto em batalha com o filho de Jamadagni, que é um brahmane. De fato, foi dessa maneira que ela me reprovou. E ela também disse: ó filho, Rama, igual em destreza ao próprio Madeva, é o exterminador da classe Kshatriya. Isso não é sabido por ti, que tu desistas de uma luta com ele. Assim abordado por ela, eu saudei a deusa reverentemente e respondi a ela com mãos unidas, dando a ela, ó chefe dos Bharatas, o relato de tudo o que tinha ocorrido naquela escolha de marido da filha de Kasi. Eu também disse a ela tudo, ó rei dos reis, sobre como eu tinha suplicado a Rama para desistir do combate. Eu dei a ela também uma história de todas as ações passadas da filha mais velha de Kasi. Minha mãe então, o grande rio, indo até Rama, começou, por mim, a suplicar ao rishi da linhagem de Brigu. E ela disse a ele estas palavras: não lutes com Bhishma, que é teu discípulo. Rama, no entanto, disse para ela enquanto ela lhe estava suplicando dessa maneira: vai e faze Bhishma desistir. Ele não realizou o meu desejo. É por isso que eu o desafiei. Vaisampayana continuou. Assim abordada por Rama, Ganga, por afeição por seu filho, voltou para Bhishma. Mas Bhishma, com olhos rolando de raiva, se recusou a cumprir sua ordem. Justamente nesse momento, o poderoso asceta Rama, aquele principal da linhagem de Brigu, apareceu na visão de Bhishma. E então, aquele melhor dos duas vezes nascidos, o desafiou para o confronto. A ciência de armas da Ayurveda classifica as armas sob 4 categorias, ou seja, Mukta, Amukta, Mukta Mukta e Yantra Mukta. Uma arma Mukta é uma que é lançada da mão, como um disco. Uma Mukta não é lançada da mão, como uma espada. Uma Mukta Mukta é uma que é às vezes arremessada e às vezes não, como uma massa. Uma Yantra Mukta é uma disparada de um mecanismo, como uma flecha ou uma bala. Todas as armas mukta são astras, enquanto todas as amukta são chamadas de shastras.